Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Lovecraft's Untold Stories. Jogo de terror independente de um estúdio russo, jogo de estreia desse estúdio, Blini Games, o que é absolutamente admirável porque, olha, para ser o mais sincero possível, esse é o meu jogo favorito baseado em Lovecraft. Assumidamente baseado, não aquelas coisas mais de esmiuçar, né, como por exemplo The Last Door, que faz bastante, não admite, mas está lá. Esse jogo é assumidamente baseado, como o próprio nome diz, e traz muito dos mitos de Cthulhu e muito de muitas outras histórias que vão além desse que para mim é o melhor escritor. Inclusive, vou fazer uma seleção de todos os vídeos de Lovecraft que eu fiz aqui no canal e vou colocar na descrição, caso você queira ver mais ou então debater comigo outras histórias do Lovecraft. Esse aqui é um jogo que chegou no PC no começo do ano e agora em todos os consoles, Switch, Xbox e PS4. Precinho irrisório, então caso você curta, recomendo, porque se você bate o olho e você vê aquela pixel art, um gameplay que parece um tanto arcade, parece um twin stick shooter e tal, você às vezes subestima e não acha que vai ser profundo, que vai ter uma história e etc, mas tem e é, então não faça isso. Volte suas atenções para esse jogo, eu peço, por favor, caso você, claro, seja entusiasta do Lovecraft. Nesse jogo a gente começa jogando com um detetive, ele se passa no começo do século XX, 1900 e pouco, e esse detetive está atrás de seu mentor. E aí nisso, é um detetive particular, nisso ele começa a se envolver com os cultistas. Nesse jogo a gente tem 5 grandes anciões ancestrais, os seres cósmicos do Cthulhu Mythos, então o objetivo maior do jogo é confrontar o grande Cthulhu, Nyarlathotep, Azathoth, Shub-Niggurath e o Dagon. Então existem esses confrontos nesse jogo. Para você chegar até eles é extremamente difícil, esse é um jogo muito difícil, até mesmo no fácil. Então não tenha vergonha de colocar no fácil, caso você queira ver a história, porque se você põe no difícil, tem fácil, normal e difícil, infelizmente ele não está traduzido para o português, e ele tem muitos textos que vale a pena ler, então vale a pena o empenho aí de pegar o dicionário e traduzir e tal. É muito difícil chegar até o final, porque além de ter vários personagens para jogar, cada personagem tem a sua história, com o seu começo, meio e fim, e tem um objetivo em comum desses 5 investigadores, que é enfrentar os seres ancestrais, só que para isso você precisa de pistas para entender quem são essas criaturas, para você não simplesmente morrer de loucura, que tem muito isso nesse jogo. Tem um nível de sanidade que os personagens se suicidam, só de ter aquele lance da visão do monstro. E claro que tem momentos e eventos que também deixam os personagens malucos. Então você começa com esse detetive, você encontra um professor que você habilita esse novo personagem, um professor médico, meio um cientista muito louco assim. Daí ele encontra uma bruxa no cemitério, tipo uma sacerdotisa com seus próprios rituais e tal. Essa sacerdotisa encontra uma ladra, ali nos arredores de Innsmouth, que é aquela cidade muito famosa, portuária das histórias do Lovecraft. Por fim, um ghoul, uma criatura, um monstro, ladrão de túmulos. Então você joga com esses 5 personagens, cada personagem com sua própria história, suas próprias capacidades, e bem diferentes uns dos outros. O cientista, por exemplo, ele tem uma arma que dispara diferentes tipos de elementos, o detetive tem uma espingarda e ele tem poderes de esquiva, já a ladra consegue ficar invisível por determinado período de tempo, o ghoul ele é o mais forte, mas ele não pode recuperar energia. Então o elemento de RPG, digamos, que tem no jogo, ele conversa muito com essa proposta de diferentes personagens. Então você vai explorando os cenários de cada um deles, que também é específico para cada. Por mais que ele tenha, infelizmente, que para mim é um ponto negativo do jogo, ele tem esse lance de geração procedural de cenários, com essa ideia de que cada vez que você joga é diferente. Não é tão diferente assim, né? Mas aí cada personagem tem as suas próprias fases, seus próprios estágios, que às vezes outros personagens cruzam por lá também, mas tem também seus próprios, como túmulos egípcios, ou então matas tropicais e coisas do tipo, cemitérios, hospitais, livrarias, bibliotecas abandonadas. É muito legal nas capacidades do cenário. E aí, claro, tem confronto com criaturas menores, com cultistas, e também tem os eventos que você pode ou não interagir. Então o detetive ele pode achar uma uma passagem secreta numa porta numa biblioteca, por exemplo, que vai levar ele a uma pista para ele confrontar os ancestrais, não só enfrentar o chefe de fase e continuar na sua própria história. Ou a bruxa, ela pode encontrar uma tábua de Ouija no cemitério, e o que deixaria qualquer outro personagem maluco, para ela, não. Ela consegue ver naquilo também uma pista.
que também é um lance das unidades monetárias do jogo, né? Tem o dinheiro e também tem as informações, que tem lá os vendedores que você pode conseguir itens. E aí tem esses pontos de intersecção entre todos os personagens, que é um lugar estranho que chama, que entre as fases você vai para esse lugar, e aí tem uma lousa ali com os percentual de quanto você tem de conhecimento de cada um dos seres ancestrais e um baú comunitário dos personagens, que você pode coletar itens, deixar itens lá para outros personagens. Então é um jogo muito completo, extremamente profundo, vai dar muito trabalho para acabar com todos eles e vai dar mais trabalho ainda para você enfrentar todos os ancestrais. E o confronto, quando você consegue as pistas e você chega até enfrentar um Cthulhu, é absolutamente memorável a batalha. Então eu recomendo muito, caso você venha frustrado de jogos tipo Call of Cthulhu, ou então caso você esteja ansioso para o The Sinking City, que é mais um jogo grande do Lovecraft, baseado em Lovecraft que está para chegar, esse jogo é altamente recomendado, porque realmente, na minha opinião, o meu preferido de todos os jogos baseado em Lovecraft que eu já joguei. Valeu!